dando continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 4 do livro do Halliday, tá? A gente começou agora a fazer análise de movimento bi- e tridimensional. O primeiro exemplo clássico que nós temos aqui, ele está associado ao movimento balístico. Tá? Então, o que é o movimento balístico? É eu ter um ponto de lançamento, certo? Esse ponto de lançamento faz com que eu tenha a possibilidade de lançar com uma velocidade inicial em um ângulo um objeto, que vai descrever, por exemplo, essa parábola que aqui está, certo? Bom, antes de qualquer coisa, o nosso primeiro objetivo precisa ser, tá? Quem é essa minha velocidade inicial? Essa minha velocidade inicial, ela vai gerar um movimento horizontal, que eu vou ter uma velocidade Vx, tá? E eu vou ter também um movimento vertical, que é a minha velocidade inicial na direção y, tá certo? Bom, quando eu começo a fazer essa análise, né, eu começo a pensar e ter que fazer a seguinte situação. Então, eu vou ter aqui uma velocidade x, tá? Eu vou ter aqui uma velocidade y, tá? E eu vou ter aqui uma velocidade v0. Tá? Então vamos organizar aqui. Então essa vai ser a minha velocidade v0, essa vai ser a minha velocidade inicial na direção y e essa vai ser a minha velocidade na direção x. Depois vocês vão entender porque que aqui não é velocidade inicial e lá é, certo? Então aqui eu tenho um ângulo θ, certo? Então aí vamos fazer o nosso triângulo retângulo aqui, né? Já que aqui está o meu ângulo de 90 graus, aqui eu tenho a minha hipotenusa, tá? Aqui eu tenho o meu cateto oposto, aqui eu tenho o meu cateto adjacente, ok? E quando eu vou fazer essa análise, se eu uso o seno do ângulo, seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o meu V0y ele vai ser o meu V0 vezes o seno de θ. Estamos aqui tratando única e exclusivamente de módulo, né, de intensidade dessa velocidade. Quando eu vou ver o cosseno de θ, vai ser o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, tá? E aí, então, o meu Vx, ele vai ser o meu V0 vezes o cosseno de θ. Eu já gostaria de alertar vocês assim, ó, para a grande maioria dos problemas que a gente tem, é isso que vai acontecer. Entretanto, sugiro a você que antes de qualquer coisa, de sair fazendo conta com dados prontos, faça a análise da situação, se realmente é esse o ângulo, monte um triângulo ali rapidinho, isso tudo vai ser bastante interessante quando eu paro para pensar nisso, tá certo? Então, agora nós já temos uma velocidade inicial da direção y, tá? Uma velocidade na direção x, eu posso pensar em escrever vetorialmente a seguinte situação, tá? Que o meu V0 ao quadrado vai ser igual ao meu V0y ao quadrado mais o meu Vx ao quadrado, tá? Então isso tudo é situação que vai ser relevante para a gente, ok? Bom, quando eu paro para analisar, eu tenho a seguinte situação. Aqui eu tenho o meu Vx, aqui eu tenho o meu Vx, o meu Vx, o meu Vx, o meu Vx. Eu percebo que todo o meu movimento ele está sujeito única e exclusivamente à minha aceleração gravitacional. Então quer dizer que se eu tenho um movimento horizontal sem nenhuma aceleração, eu posso dizer que quando eu vou separar os movimentos e analiso o movimento horizontal, esse meu movimento horizontal ele vai ser um
movimento uniforme, ou seja, ele vai ter uma velocidade constante. Por isso é que lá na minha situação inicial eu já coloquei direto Vx, eu não coloquei V0x. Por quê? Essa minha velocidade na horizontal ela é constante. Se ela é uma velocidade constante, então eu posso dizer que o ΔX ele vai ser a velocidade x vezes o tempo. Ou a velocidade x ela vai ser o ΔX sobre o tempo, ou o tempo ele vai ser o ΔX sobre o Vx. E aí a gente não pode esquecer que esse Vx aqui ele é a minha velocidade inicial vezes o nosso cosseno de θ. Então, isso daqui eu não posso esquecer. E eu também, óbvio, não posso esquecer que essa minha velocidade inicial aqui, ela é essa velocidade de lançamento dele, ok? Então, no movimento horizontal, ele é algo simples. Já que ele tem velocidade constante, as minhas equações ficam bem tranquilas, tá certo? Bom, quando eu começo a analisar o meu movimento na direção y, aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Porque, olha só, essa velocidade aqui, ela possui praticamente aqui 3 quadradinhos. Quando eu olho para essa velocidade aqui, ela já diminuiu. Quando eu olho aqui em cima, na altura máxima, tá? O que acontece? A minha velocidade y é 0. E aí, quando eu começo a avaliar movimentos que estão numa mesma horizontal, tá? O que eu começo a perceber? Que a velocidade x, ela não se altera, tá? A velocidade continua aqui e aqui exatamente iguais, tá? Entretanto, a velocidade y, tá? Ela acabou mudando de sentido de movimento. Óbvio, eu estou pensando numa mesma altura. Então, elas têm o mesmo módulo, mas na subida essa velocidade, por ter a mesma direção do VI, do eixo Y, ela é positiva, mas agora quando ela começou a descer, ela é negativa, tá certo? Bom, e então eu começo a ter que analisar o movimento vertical. E o meu movimento vertical, ele já exige um pouco mais de cuidado. Por quê? Eu tenho uma aceleração e essa aceleração é a aceleração gravitacional, tá? Como eu tenho aqui um sentido adotado, e aí eu tenho que ficar atento a isso, essa aceleração gravitacional ela vai ser negativa. Então vamos pensar lá nas nossas equações como é que elas ficavam. No nosso movimento uniformemente variado, já que a aceleração é constante. Então, x igual... Não, já vou usar aqui y, né? Então, y é igual a y0 mais v0y vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Então, y igual a y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. E eu não posso esquecer que esse meu v0y, ele é o meu v0 vezes o seno de θ, conforme nós definimos ele aqui. Então, essas informações eu tenho que levar todas elas adiante, tá certo? Bom, caso o meu y0 seja 0, ok? Aí eu posso ficar com a seguinte equação. Y igual a V0 vezes seno de θ vezes t, tá? Já estou substituindo essa informação aqui dentro, menos G
t ao quadrado sobre 2. Se por acaso ele não for solto do solo, tá? O meu referencial não conseguir ser colocado no y igual a 0, tá? Aí eu tenho que tomar cuidado, porque daí eu não posso considerar isso aqui, certo? Bom, quando eu paro para pensar ainda nesse movimento, a outra equação que nós temos era que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então agora eu estou tratando da velocidade apenas na direção y. Eu vou ter uma velocidade inicial na direção y. A minha aceleração gravitacional ela é negativa vezes o tempo, certo? Então agora eu consigo pensar numa equação onde eu tenho a velocidade y ao longo do tempo, tá certo? Ainda tenho que pensar também na equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli que nós tínhamos era v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔX. Então, a minha velocidade y ao quadrado ela vai ser a velocidade inicial na direção y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos g, vezes o ΔX, que na realidade vai ser y menos y0. Se por acaso eu considerar que esse meu y0 é igual a 0, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, que o meu vy ao quadrado vai ser igual ao meu v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes y, ok? Aqui uma consideração importante e que você não pode esquecer é que quando a gente chega na direção y, tá? Deixa eu voltar aqui que eu já havia falado isso para vocês. Quando a gente chega aqui na direção y, no y máximo, eu tenho uma velocidade y igual a 0. Isso significa dizer que eu posso pensar o seguinte. Então, na altura máxima, a velocidade y é igual a 0. Então, se eu substituo essa informação aqui, eu posso chegar à seguinte conclusão, que 0 é igual ao meu v0y menos g vezes o tempo. Bom, mas só que aqui eu estou considerando o tempo de subida, o tempo que eu vou gastar para chegar na minha altura máxima, tá? Então, eu posso substituir aqui e isolar. Então, o meu tempo de subida vai ser o meu v0y sobre g. Ou o meu tempo de subida vai ficar como sendo o meu v0 vezes o seno de θ sobre g. Tá? Então, dependendo das informações que eu tenho, eu posso usar essa equação. Dependendo da equação que eu tenho, das informações que eu tenho, eu posso usar essa informação. Mas nada me impede de substituir essa informação aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com a seguinte equação: 0 igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes a minha altura máxima, tá? Então, com base nessa equação aqui, deixa eu só botar isso aqui um pouquinho para o lado, eu chego à seguinte conclusão, de que a minha altura máxima ela vai ser a minha velocidade y ao quadrado, lembrando que essa velocidade y é v0 seno de θ, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, certo? Duas observações. Eu estou considerando aqui que a minha altura inicial é 0, tá certo? Para a gente poder levar em consideração, senão eu teria que levar o y todos em questão. Agora perceba o seguinte, se eu conseguir calcular, por exemplo, esse meu tempo de subida, eu posso voltar aqui, substituir esse tempo e eu calculo qual é a altura que ele vai estar no instante de tempo calculado no item posterior. Tá? Então tudo isso são coisas que eu preciso levar em consideração, ok? Bom, agora olha só.
quando eu começo a pensar naquele meu movimento de projéteis, deixa eu voltar lá na minha equação, tá? Quando ele está passando aqui nessa posição, ok? Uma coisa que é comum para os dois é o tempo, tá? Então, dessa forma, olha só o que acontece. Eu posso pegar essa minha equação aqui, y igual a y0 mais v0 y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, e sabendo que o meu t, que é o mesmo para o meu vx, ele é ΔX sobre a velocidade na direção x, eu posso substituir essa informação aqui dentro, substituir o v0y por sendo meu v0 vezes seno de θ e o meu vx como sendo v0 cosseno de θ, e eu consigo chegar numa equação que é a seguinte: o meu y ele vai ser a tangente de θ vezes o x menos g x ao quadrado sobre 2 v0 cosseno de θ ao quadrado, tá certo? Bom, o que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu consigo tirar o tempo, eu acho uma equação onde, se eu sei qual é a minha posição x, bom, se eu tenho a posição x, qual é a posição y que ele está naquele momento? Então, eu consigo, dessa forma aqui, encontrar uma relação onde, independente do x que eu quero calcular, eu consigo substituir ele naquela equação e encontrar naquele momento qual é o y que ele se encontra, tá certo? Então, aquela equação ali, ela tem a sua valia para poder equacionar o x em relação ao y, ok?